Muito bem, eu quero começar esse vídeo com muito respeito, mas também com muita clareza, porque o vídeo que você vai ver agora não é um vídeo que toca apenas a vida de uma pessoa pública. Não fala a respeito somente de uma pessoa pública, como é o Frei Gilson. Não, ele toca a fé e a crença de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que respeitam, mas que também querem ser respeitadas. Nós não queremos aqui atacar ninguém, nem tampouco gerar polêmica gratuita. Nós queremos apenas mostrar que quando a missa ela é colocada como algo bem menor do que ela realmente é, quando a oração de milhões de pessoas é ridicularizada, o silêncio ele não pode acontecer. O silêncio não pode ser apenas uma opção. Ele precisa ser quebrado. O Frei Gilson, ele não é apenas um influenciador, como muitos querem taxá-lo. Não. Ele é um sacerdote. Ele cumpre uma missão espiritual. Ele tem responsabilidade para com as pessoas que fazem parte do seu rebanho. E isso, goste ou não, as pessoas entendam ou não entendam, concordem ou não concordem, é a realidade do Frei Gilson. Então ele tem uma missão espiritual. A missão dele talvez seja muito mais além do que alguns podcasts, algumas pessoas que se acham todas entendidas, mas que no fundo não conhecem nada da fé católica. A partir de agora eu vou começar a mostrar alguns trechos desse podcast, não para você concordar ou discordar, mas para que você entenda o tom, o nível das críticas que são feitas a respeito da nossa fé. E uma coisa que eu não consigo entender, como que um podcast, basicamente de esportes, ligado ao futebol, ele entra num nível de crítica do cristianismo como eles entraram. Sinceramente eu não entendo. Vamos ver o que eles falam. Eu queria citar essa coisa maluca, não sei se você viu esse tal do Frei Gilson. E é o cara que manda rezar às 4 horas da manhã. Em primeiro lugar, ele não manda ninguém rezar 4 horas da manhã. Eu nunca vi um vídeo, eu nunca vi um post, uma entrevista do Frei Gilson mandando alguém rezar 4 horas da manhã. Pelo que eu entendo e pelo que a gente vê, as pessoas vão rezar 4 horas da manhã junto com ele porque querem. Ninguém é obrigado. Não existe nenhuma regra da Igreja Católica dizendo que quem não rezar com o Frei Gilson 4 horas da manhã vai para o inferno. Não existe. Então aí já começa um entendimento distorcido do que existe na realidade. Viralizou alguns discursos dele bastante preocupantes, assim, alguns políticos contra o comunismo, aquela coisa toda, se aproveitando da fé alheia para espalhar ideologia política. E ele é católico. E ele é católico. É evangélico. Ele não é evangélico. Católico. Infelizmente, mais uma vez, tentam associar a fé católica às doutrinas da fé católica cristã a questões políticas. E no fundo, uma coisa não tem muito a ver com a outra, desde que cada uma delas respeite os limites de atuação de cada uma. O que nós vemos hoje em dia é justamente o contrário. Nós vemos a política querendo entrar muito mais dentro das doutrinas cristãs, sobretudo a fé católica, do que propriamente a fé católica querendo entrar em questões políticas. Mas como existe uma pauta, existe uma cartilha para ser, regida, sempre que alguma doutrina cristã, sobretudo católica, ela é pregada, alguém vem dizer que existe um discurso político. Não enxergo isso, e se você enxerga alguma coisa nesse sentido, escreve nos comentários. Mas o que o Frei Gilson prega, até hoje, eu nunca vi ele pregar questões políticas. Ele prega, sim, defesa da vida, ele prega respeito,
ele prega hierarquias, ele prega salvação, sobretudo, né? Salvação, sobretudo. Nunca vi ele puxar um folheto de algum candidato, de alguma questão política, nunca vi, pelo contrário. Todas as entrevistas e podcasts que ele participa, ele sempre usa o quê? A Bíblia. Então, se alguém tem alguma questão em relação ao que o Frei Gilson prega, levanta-se contra o que está na Bíblia, a palavra de Deus. É simples assim. Cara, o Brasil está caminhando para ser uma teocracia, né? Muito. É muito perigoso o que está acontecendo no Brasil. E é gozado que, assim, sobrou o campo progressista para combater isso, mas é difícil as pessoas entenderem que a gente não combate a fé exatamente. As pessoas podem ter a fé que quiserem, podem acreditar no que elas Exatamente. quiserem. Eu sou católico. Ótimo, tá tudo certo, tá tudo bem. O problema é que essas religiões, principalmente a evangélica, elas querem impor ao resto, que é um pouco que é o que é a teocracia, querem impor ao resto da população os seus valores, os seus hábitos, e não aceitam nada diferente disso, né? Em primeiro lugar, teocracia é um regime, né, onde os líderes religiosos impõem leis religiosas, comandam, né, dominam o cenário político e impõem leis religiosas. No Brasil hoje eu não vejo ninguém impondo uma lei religiosa. Simplesmente o que eu vejo são padres, líderes católicos, enfim, líderes evangélicos, lutando pelo direito de expor a sua fé, a sua doutrina, a sua verdade, no sentido da crença, né? Não é porque eu acredito em Jesus, Maria, José, na Trindade Santa, que eu preciso, enfim, determinar que a partir de hoje todo mundo tem que acreditar. Não é assim que funciona. Eu tenho a minha convicção religiosa, a minha fé, e creio que para mim essa é a verdade espiritual, a verdade religiosa. Mas, né, não vejo ninguém impondo nada. Ninguém impondo uma verdade católica ou evangélica, pelo contrário. Eu vejo líderes pregando, ensinando aquilo que fazem parte da sua crença. E isso não é teocracia. Isso não é impor uma fé, né? Caso contrário, nós vamos prender. Enfim, eu vejo exatamente o oposto disso. Você é católico, não sei se você vai à missa. Outro dia eu fui numa missa, faz um ano, lá perto de casa. A minha mulher quis ir numa missa. Aí falou, a missa é um negócio chato pra cacete. É chato pra cacete. Missa, imagina. Se eu falar que a missa é um negócio chato, minha mãe vai me brigar comigo. É chato, mas é chato pra cacete. Mas eu sempre achei. E vou dizer, eu estudei em colégio de padre, eu parei de ir à missa sei lá, com 15 anos de idade. E sem sacanagem. Eu fui na missa agora, numa igreja ali perto, lá em Moema, e a missa é idêntica. Eu sabia as coisas todas de cor. Eu sabia todas. As falas. Toda a ordem das até coisas. Hoje. É tudo igual. Então, cara, tem 50 anos, pelo menos, que a Igreja Católica não mudou nada. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a nossa glória. Osana nas alturas, que eu nunca soube o que era. Osana, pra mim era Rosana. Pra mim também, velho. Né? Osana nas alturas, bendito é o fruto. Bom, tudo. Osana, Igualzinho. Eu parecia um católico fervoroso, porque a missa rolando e eu balbuciando as coisas. Fazia ela ir olhar pra mim, caralho. Quando é que você fez se tem vindo à igreja? É triste. Bom, 3 pontos aqui, para a gente não falar demais. Primeiro, uma zombaria total, falta de respeito para com o rito católico, né? O rito católico da Santa Missa. A maior das orações que existe para o católico é a Santa Missa. Não existe nada maior do que a Santa Missa para nós católicos. Por quê? A renovação do sacrifício de Jesus.
O que acontece na Santa Missa, espiritualmente falando, é isso. A renovação do sacrifício de Jesus na Santa Cruz, a sua ressurreição e, o mais importante, a entrega dele para cada um de nós através da Santa Eucaristia. E aqui eles estão zombando totalmente do maior rito católico que existe. Segundo ponto, são pessoas que não entendem nada, não conhecem a fé, não sabem do que se trata, enfim, não estudaram, falaram até que são católicos, mas eu duvido que tenham feito catequese alguma vez, ou tenham vivido uma experiência verdadeira com o Cristo na Santa Eucaristia. Não é o que a gente percebe. E o terceiro ponto, talvez o mais grave de todos aqui. Eu fico imaginando se um católico falasse de algum outro rito, de qualquer outra fé, sobretudo outras religiões não cristãs, se eles falassem do jeito que eles falam aqui no vídeo. Se eu falasse de uma outra crença do jeito que eles estão falando aqui no vídeo, talvez eu já estaria preso. Talvez teria, enfim, respondendo o processo e tal. Mas quando alguém vem e fala da fé católica ou da fé evangélica, dos cristãos como um todo, dessa forma que eles estão falando, sem nenhum respeito, zombando, nada acontece. Nada acontece. Então a intolerância não me parece que está vindo daqui para lá, mas sim de lá para cá. Então é isso, meus irmãos. Infelizmente vivemos momentos, dias como estes, onde a nossa fé ela pode ser insultada, a nossa fé pode ser zombada, e a única coisa que nós devemos e podemos fazer, claro, nem sempre a gente pode se calar, mas sempre nós podemos rezar. Rezar para que pessoas como essas que apareceram no vídeo, elas possam, talvez, um dia ter um encontro com Cristo. Quem sabe, em algum momento, eles possam realmente se converter e entender que não existe caminho que leve a uma felicidade plena que não for o caminho de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que as batalhas do dia a dia são muitas, e Jesus nunca prometeu que seriam fáceis, mas esse é o caminho que nos levará um dia à glória eterna. E é isso que nós buscamos, é isso que nós a todo instante queremos que as pessoas possam encontrar também. No sentido de orar, de rezar para que essas pessoas possam um dia entender e conhecer a Deus, eu tenho um convite para te fazer. Primeiramente, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, ativar todas as notificações, sininho, dar um like no nosso vídeo, se possível compartilhar com outras pessoas, mas sobretudo nas segundas-feiras à noite, geralmente às 22h27, 10h27 da noite, nós temos uma live oracional, onde nós conversamos sobre alguns temas e rezamos. Rezamos, sobretudo, para que a graça de Deus possa alcançar essas pessoas, mas a tua família em primeiro lugar. Amém? Convido você a participar conosco e estar conosco todas as segundas-feiras também.